Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Comunica Direito Privado. Meu nome é Davi, faço parte desse projeto de extensão aqui no curso de Direito da Unifesp e hoje temos uma mesa muito especial na qual eu compartilho com a excelentíssima professora Isis Bastos. Por favor, professora, se apresente. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isis Bastos, professora de Direito Civil aqui da Unifesp. E é uma alegria poder estar aqui hoje nesse podcast contigo, Davi, e com a Priscila, para a gente falar sobre um tema tão importante, que é a questão alimentar. E aí, conta pra gente quem é a nossa convidada especial de hoje, Davi. Pois é, hoje recebemos aqui a nutricionista Priscila Maximino, especializada em nutrição de bebês, crianças e adolescentes. Graduação em nutrição, mestrado em ciências aqui pela Unifesp, inclusive. Especialização em adolescência também na Unifesp, especialização em nutrição materna e infantil. Pesquisadora do Instituto Pense, São Paulo. Docente de cursos de pós-graduação, palestrante, autora de vários livros e artigos científicos da área de nutrição da criança. Seja muito bem-vinda, Priscila, fique à vontade. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Tenho bastante anos de carreira, mas é a primeira vez que venho falar com o pessoal do direito, estar na universidade, nessa cadeira, e estou bastante animada para saber qual que vai ser a inter-relação que a gente vai colocar aí para compartilhar com o pessoal. Eu acho que esse é um ponto importante, né, Priscila? Porque a gente pode dizer, uma nutricionista, falar no direito, o que esse pessoal vai conversar hoje, né? E eu acho que é algo importante da gente sempre destacar no âmbito da ciência jurídica, no âmbito do direito e dos nossos estudos aqui, a importância dessa multidisciplinariedade, transdisciplinariedade, porque a gente, estudante, tinha um professor que sempre dizia, a gente não aprende direito só estudando direito. A gente precisa olhar, né? A gente está aqui numa ciência que precisa olhar para o social e precisa olhar para os acontecimentos do cotidiano. Então, acho que faz todo sentido a Priscila estar aqui com a gente, falando sobre esse tema, sobre a importância disso, que parece simples, né? Alimentação de criança parece tranquilo, né, Davi? O que tu achas? Pois é, mas na verdade a gente vai ver que é um assunto complexo. É um assunto que enfrenta diversas barreiras no Brasil, apesar do nosso país reconhecer a alimentação como um direito humano fundamental, né? A partir ali da criação em 2006 do CISAM, a gente enfrenta diversas barreiras em diversos aspectos, nas escolas, creches, às vezes o perfil do paciente, a qual a nossa convidada de hoje vai destrinchar. E professora, acho que é legal a gente começar falando de forma geral a importância da alimentação adequada na primeira infância, nas crianças e também nos adolescentes. Então, por favor, Priscila, faça essa introdução pra gente. Eu acho que até vou interromper, eu acho que tu falaste muito bem desse exame, mas a gente não pode esquecer também do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma norma que já vem aí falando muito dessa dimensão da questão envolvendo a alimentação, principalmente a questão desse direito à saúde, esse direito social, né? Se a gente olhar no âmbito da nossa Constituição. Então, qual é a importância da gente falar de alimentação para crianças, adolescentes? E agora a gente também, recentemente, tem a Lei da Primeira Infância, que destaca aí a importância desse período, né, até os 6 anos de idade. Vamos falar geral primeiro, começar a introduzir esse tema aí tão importante e que tem um reflexo na nossa legislação significativo. Muito bom. A gente começa, pode ser da nossa própria referência. Se nós lembrarmos, o Davi é o mais jovem, vai poder lembrar até mais de como era a nossa alimentação quando éramos mais jovens, quando éramos crianças. Quais as nossas primeiras memórias? Daquela lancheira, da escola, da casa da avó, tinha cheiro de comida em casa. Eu acho que é importante a gente revisitar esse lugar, porque é daí que vai surgir muita coisa. Interessante, porque essa questão da família, né? Sim. É a importância da família nesse processo de alimentação saudável, de uma alimentação adequada para essas pessoas em desenvolvimento aí, né? Sim, professora. Então, nós temos a alimentação, ela é um tripé. E o nutricionista trabalha muito com esse tripé. Na verdade, ele é o único profissional que tem formação para avaliar a alimentação do ponto de vista biológico, psicossocial e comportamental. Né? Então, o indivíduo ele sofre influências do seu biológico, nós vamos falar aqui mais adiante, inclusive disso, de crianças neurotípicas, por exemplo, ou algum acometimento que você tenha. Eu tenho refluxo, eu tenho pressão alta, a própria obesidade, que é uma doença crônica. Então, olha lá a parte biológica mudando a forma como nós nos relacionamos com a comida. A segunda parte,
psicossocial, macro, porque o ambiente que você está, o país que você vive, a cidade, o local, é urbano, é rural, influencia seu hábito alimentar, não é? Sem dúvida, né? Eu digo, há uns anos atrás, essa questão dos processados e ultraprocessados, as pessoas viviam no campo, né? E produziam a sua própria comida. E como isso favorecia também ali uma proximidade nesse manuseio do alimento, né? Isso, de alguma forma, me parece que também contribui, né? Aprender a cozinhar, saber fazer a escolha dos alimentos, isso aí tem um sentido aí dentro desse espaço. É a conexão, né? Com o alimento. Hoje, o Brasil, ele tem o segundo maior programa de alimentação escolar do mundo, o PNAE. É um avanço em termos de distribuição pública, porque o Brasil tem um tamanho continental, isso é muito desafiador. E você dizendo isso, professora, 30% hoje do recurso que vem do governo federal para as escolas estaduais, municipais, 30% ela precisa ser gasta na horticultura familiar. Olha só, então se a escola, se o município não gastar isso nesse sistema, ele tem que devolver para o governo. Então isso tudo é incentivar nós voltarmos um pouco de onde nós começamos, né? Que é essa relação com o alimento na sua forma mais natural, que é ali uma horta, né? Então, a alimentação infantil, até respondendo que o Davi iniciou, ela precisa ser vista nesse tripé, psicossocial, biológico e comportamental. Então, a família está envolvida, o Estado tem sua função e a escola também. Ótimo. Muito bom, professora Priscila. E aproveitando essa menção que você fez ao Estado e as primeiras memórias nossas quando criança em relação à nossa alimentação, acho que é interessante a gente mencionar a nossa Constituição e Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional menciona a importância do Estado como aquele que suplementa a alimentação do estudante durante o processo educacional, desde da educação mais básica até a avançada. Pensando nessas duas coisas, o Estado e as primeiras memórias, fala um pouco pra gente da importância das escolas, das creches, para essas criancinhas, para os bebês que você já atendeu, que você convive. Sim, eu gosto bastante atuo em intervenção em creches e pelas essas leis que os doutores aí conhecem muito mais do que eu, não é obrigatório a criança ir para a escola? Sim. Sim, hoje o Brasil tem esse orgulho de, né, entender que o melhor lugar para a criança estar é na escola. Então, essa criança vai comer, ela pode ir para a escola desde os seus 4, 5, 6 meses de vida. Então, ela vai ter 4 a 5 refeições por dia na escola. Então, ela vai passar 200 dias letivos se alimentando na escola. Se ela passar toda a sua jornada escolar, que ela está em desenvolvimento. Então, olha a importância disso. De nós investirmos tanto em políticas públicas, como nos fatores ali microsociais também de cada território e entender a importância disso. E isso vai se estender na escola. Então, a escola precisa ser parceiro da família e a família parceiro da escola na promoção dos hábitos alimentares da criança, o que os nutricionistas chamam de educação alimentar e nutricional. Maravilhoso. Isso fecha muito, como a gente sempre fala, quando a gente fala de proteção integral de criança e adolescente, a gente está falando necessariamente da relação desses 3 cenários, da escola, né, a relação do Estado, a relação da família, da sociedade, todo mundo, porque a proteção integral só acontece nessa tríade, né, quando essas 3 coisas estão funcionando adequadamente para poder recepcionar ali na alimentação. Né? É um desafio. Tu estás colocando que é um desafio, mas é essencial para a gente conseguir integralizar, né? Ótimo. E aproveitando o tema desafio, acho que hoje nosso mundo tudo rápido, muito prático, Sim. aplicativo de comida. E certamente um desses desafios é a pressão do tempo. O desafio da praticidade, da lancheira da criança, do irmão mais novo, do filho. Fala um pouco pra gente de forma prática como funciona esse contexto. Muito bom, ótimo tema, por quê? Vamos voltar para as nossas casas. Como é a cozinha da sua casa? Tem comida?
Eu atendo muitas famílias, vou em escolas. Então, quando a professora diz nesse tripé da escola, do governo e da família, vamos pensar juntos. O governo está lá numa campanha de educação alimentar e nutricional. Comam mais verduras, legumes e frutas. Todos nós sabemos que frutas, verduras e legumes é um indicador de boa alimentação, não é? Aí, chega em casa. Tem legumes, frutas, verduras? Não. É aí que a coisa começa a não funcionar. Chega na escola, o cardápio não está ajustado. Ou a escola privada, ou a escola pública. Nós temos escolas privadas com cantinas ruins. A escola pública avançou muito. É um modelo hoje que eu considero próximo à excelência, em termos de estratégias que buscam proteger a criança no meio ambiente alimentar saudável. Então, começa aí. O que tem na cozinha dessa casa? Quais são as escolhas que essa família coloca como hábito em casa? E você vai estar formando o consciente da criança sobre essa educação. Então, vamos lá. Vamos pegar uma criança de 4 a 5 anos. Os pais têm que falar todo dia: escove os dentes, coloque o cinto de segurança, troque a roupa. Não é assim, educação de criança. Você precisa falar todos os dias até que ela assimile isso como um aprendizado. Isso também vale para a educação alimentar e nutricional. Precisa ser encarada como um processo educativo. Perfeito, né? Mais perfeito impossível, porque eu acho que esse processo é isso. Se eu chego em casa e não tenho esse respaldo, e aí eu já volto a estaca zero, porque eu não tenho a possibilidade de olhar para esse lugar de forma... Né? Não está acontecendo, fica numa abstração. A criança não se acostuma, né, nesse cenário. E essa excelência que você comentou, professora, nas escolas públicas, como que isso se dá? O que você tem visto que tem melhorado? Quais são os avanços recentes que você tem percebido? O Brasil lançou agora em outubro, no Dia do Estudante, mais uma atualização das cartilhas. Isso é um dos exemplos, tá? Sobre alimentação nutricional nas escolas. Para não ser um fato único, por exemplo. Então, o Brasil hoje ele tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que tem uma série de premissas que precisam enfatizar a intersetorialidade dos municípios e dos estados também da federação nesse âmbito da alimentação escolar, protegendo as crianças de alimentos como, por exemplo, doces, guloseimas, sucos, refrigerantes carregados de açúcar sem nutrientes. Então, hoje, o município não pode comprar esses alimentos. É assim que funciona. Por isso que eu estou dizendo que a criança já está sendo protegida, né, pelo Estado com uma legislação nesse sentido. E assim tem várias. E agora, em outubro, o MEC, que é o Ministério da Educação, junto com a saúde da escola, eles se uniram porque é um problema educacional e também de saúde, para municiar as escolas de materiais e cartilhas de como promover isso no ambiente escolar. Sobre alimentação e nutrição da criança. Como você fazer isso dentro do currículo escolar. Então, a criança, além dela ter lá um cardápio ajustado, uma cantina ajustada, ela vai aprender também na sala de aula conceitos sobre vitaminas, minerais. Por que comer salada, comer frutas é bom? Exato. Essa é a verdade. A criança, ela tem capacidade cognitiva em qualquer seja a sua idade, para entender isso. Você precisa adaptar a linguagem à faixa etária dela. Você vai falando mais de acordo com como ela vai agregando mais. Mas os bebês, como fazer isso com bebês, Priscila? Eles podem ter acesso aos alimentos in natura, por exemplo. Antes de comer uma cenoura, ele precisa ver essa cenoura. Entender qual é... Já percebeu como é diferente um aspecto de um alimento para o outro? A cenoura é diferente da batata, que é diferente da beterraba. Isso é educação alimentar e nutricional. O bebê vai ver que um é vermelho, um é amarelo, o outro é laranja. Ele vai estimular os seus sentidos com a alimentação. Já não vai ser tão difícil ele comer. Isso toda a pesquisa científica já demonstra.
Que interessante esse processo de conhecimento, né? De poder sentir o alimento, visualizar o alimento e depois partir para sentir o sabor desse Parece desse simples, alimento. não parece? Parece assim, tipo, óbvio, né? Parece Mas uma não coisa é. óbvia. Porque hoje as crianças não têm mais relação com os alimentos. Então, nós estamos resgatando isso também com oficinas, como eu te falei, de educação alimentar e nutricional, que a gente chama de EAN, estratégias de EAN nas escolas. A escola privada precisa alcançar esse patamar, sim, precisa correr para também incluir isso na nossa base curricular, porque a criança ela precisa ter a educação alimentar de forma intencional. Muito bom mesmo. E talvez descendo um pouco mais no funil do contexto escolar, da creche, infantil, seletividade alimentar, um assunto que está em alta, na qual a professora é uma das pioneiras aqui no Brasil. Como que isso é tratado no ambiente escolar? Como tem sido tratado recentemente no meio nutricional? Muito bom. Quem nunca viu uma criança que dá trabalho para comer? Quem não conhece um primo, um vizinho, um sobrinho, um filho que já deu trabalho, já fez birra, já recusou? Isso é difícil com uma criança. Agora se transporta para a escola. Imagina 100 crianças e você precisa individualizar. Isso é a realidade hoje, por N fatores, mas é importante a gente destacar que a seletividade infantil, alimentar, característica dessa faixa etária, ela não é uma doença. Ela não é um distúrbio neurológico. Ela, muitas vezes, a grande maioria, é importante a gente destacar muito bem isso, não é a maioria. A maioria das crianças são saudáveis e a grande maioria das crianças terão um padrão alimentar de escolhas alimentares, chamado de seletividade alimentar, que não é uma coisa patológica, não é uma doença. Então, ela precisa ser encarada com naturalidade, com ações comportamentais de incentivo e atividades de educação alimentar e nutricional. Isso feito na escola. Para essa criança, não há necessidade de um cardápio específico. Por quê? Porque na escola vai ser oferecido arroz, feijão, batata, macarrão, carne moída, e dentro daqueles alimentos pode ser que um ou dois ela não queira. Não tem problema, ela vai ser exposta, ela vai no outro dia ser exposta novamente, e isso é a forma de tratar essa questão. Então, as pesquisas mostram crianças e adolescentes que se alimentam na escola têm um hábito alimentar melhor do que aquele que come menos vezes na escola. Por quê? É um ambiente neutro. Não tem a emoção da avó, não tem a emoção da mãe, não tem a emoção do coitadinho, vai ficar sem comer, não é isso? Então, ali ela tá com os amigos, ela tá com os colegas, a criança aprende também no seu convívio social. Então, a alimentação escolar é um fator protetor para a seletividade alimentar. Que bacana. Porque é isso, ela vai poder... temos aí um outro direito fundamental, que é o da convivência comunitária. Né? Ela está ali experimentando Eu nem sabia que isso era um direito. Convivência comunitária está previsto dentro do direito da criança e adolescente, ali especificamente, dessa importância da criança estar convivendo com outras pessoas, né, em outros contextos. Por isso a importância e a questão da escola como algo obrigatório, porque é fundamental para o seu desenvolvimento e para a sua convivência comunitária. E aí tu traz esse ponto da alimentação que a gente conecta diretamente com esse direito, né? Acho que faz muito sentido pontuar aqui destacar isso aqui. Excelente, professora. Muito interessante. E gostaria de saber da professora Priscila também, alguma experiência em alguma escola pública, algum caso que você vivenciou recentemente de uma criança com seletividade que tinha que ir para a escola e aí tiveram talvez problemas com os pais. Como foi isso? Isso é o dia a dia do nutricionista. Isso é o dia a dia das nutricionistas que trabalham na alimentação da escola. Porque nós temos as crianças típicas, crianças com desenvolvimento típico, e as crianças atípicas, com desenvolvimento atípico, com autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. Vejam, essas crianças atípicas, elas não são doentes. São crianças com uma condição do neurodesenvolvimento diferente.
Eu tenho cabelo louro escuro, você tem um cabelo preto. A criança, ela desenvolve dessa forma. Então, nós, como sociedade, como escola, também vamos precisar repensar como incluir as crianças, os adultos e os adolescentes atípicos. E isso tem sido pauta de desafio para mim, para colegas, para as escolas, para a sociedade, como um todo, né? Nós convivemos hoje com o aumento desse diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento. Nós temos outros também, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, nós temos o transtorno opositor desafiador, que é o TOD, nós temos o transtorno da hiperatividade, déficit de atenção, o TDAH. Esses são os mais falados. Então, estou trazendo aqui os que a gente mais convive e que também podem resbalar ou interferir no momento da alimentação. Então, veja, se a criança é opositora, e você dá uma determinada comida para ela e ela recusa. Aí, qual é o papel da família? Ah, mas o outro vai ficar com vontade, não é assim? Aí o diretor da escola diz, não pode trazer nada de fora, porque essa é a legislação. Veja que difícil é você costurar essa colcha de retalhos. A escola precisa oferecer alimentação segura para a criança. Aí libera uma alimentação de fora. Essa alimentação vem contaminada. Ninguém pensa nisso. Vamos supor que essa alimentação foi feita de forma inadequada e tem uma contaminação. E essa criança adoece. Ou talvez compartilha com alguém, de repente. E ainda compartilha. Sim. Exatamente. Contaminação cruzada, olha que eu digo, né? Não vou defender os nutricionistas, mas o nutricionista, ele já vê a coisa com mais problema do que ela já tem. Porque eu já olho aquele sanduichinho, já falo, será que lavaram a mão? Quantas horas está fora da geladeira? Você entende que não é maldade da escola falar, você não é para trazer alimento de fora? Sim, porque não... A questão do transporte, quanto tempo levou para sair de casa. Não é porque o nutricionista da escola não quer, não é porque o diretor é ruim, não é porque não quer que ele coma algo diferente. Já começa daí. Agora, por outro lado, essa criança que está enquadrada, né, que tem esse transtorno de neurodesenvolvimento, ela tem uma maior seletividade alimentar. É critério diagnóstico do TEA, por exemplo, essa rigidez de comportamento. Então, ele come pão branco quadrado. Ele não vai comer pão branco redondo. Não é porque ele não quer, ou porque ele é, abre aspas, birrento, ou porque ele é mimado. E interessante nós falarmos isso publicamente. Essas crianças não são mimadas, não são birrentas, não são mal educadas. Elas funcionam de uma forma diferente que as impeçam de comer um pão redondo. Bom, eu acho que isso que a Priscila está colocando é fundamental como um esclarecimento, né? Porque isso, informação nessa área é sempre essencial. E no direito a gente fala muito sobre isso, né? A questão da própria legislação, da alteração que a gente teve com a lei de inclusão, né? O estatuto da pessoa com deficiência e todas essas questões e o debate disso, como isso reverbera em várias áreas aí na sociedade, né? Nos campos e principalmente na área da nutrição. É uma reação em cadeia, né? A mãe, como o Davi falou, me perguntou qual é o desafio, né? Nós já tivemos casos da mãe chamar a polícia porque o diretor não deixou ela levar a comida para o filho dela. E aí, como eu digo, eu faço um contraponto, entendo, não quero entrar em detalhes, mas precisa ter um atendimento mais individualizado. Não existia nenhuma oferta de comida nessa escola que ele poderia se alimentar. Há várias opções, há crianças que ficam meio período, outras o dia todo. Então, a recomendação é, a criança precisa ter algum alimento de segurança. A gente dá esse nome para o alimento que a criança consegue comer todos os dias. Por exemplo, muitos deles comem arroz branco. Arroz branco, ela come. Então, vai ter esse arroz branco para ela. Por exemplo, é um exemplo, né? Obviamente, nenhuma criança fica nutrida somente com arroz branco. Então, ela vai precisar, talvez, levar de casa outros alimentos que forneçam esses nutrientes para ela comer durante o dia. Aí, qual é o contraponto? Mas aí todas as crianças da escola vão querer também.
Isso é parte do comportamento infantil. Isso eu vejo, professora, né, Davi, até para vocês como comunidade, como uma oportunidade de trabalhar a cidadania, de trabalhar a inclusão com os menores, com as crianças de qualquer faixa etária. Né? Explicar para eles a importância que o colega precisa comer a bolacha quadrada e não redonda, e que isso é uma característica dele e que não é para todos. Sim, tratar tudo isso com naturalidade dentro desse cenário, né? Poder construir conjuntamente a partir dessa pluralidade, dessa diversidade, que ela só enriquece e engrandece. Com certeza. E criança, às vezes criança e adolescente, né? Principalmente crianças, às vezes, não consegue compreender. Consegue. Consegue sim, né? Consegue. A gente subestima muito o entendimento da criança. Isso é um dos principais erros, um dos principais desafios que eu vejo, porque nós pensamos com a cabeça do adulto. A criança, ela não tem vitimização. A criança, eu amo, trabalho com criança desde sempre, nunca atendi adultos, nunca trabalhei com adultos, justamente por causa disso. Quando eu atendo uma criança alérgica, por exemplo, alérgica múltipla, a vários alimentos, ela vira para mim e fala, tá bom, mas então o que eu posso comer? Então, ela tá focada no positivo. Então, a gente precisa aprender também com eles nesse sentido. Professora Priscila, toda criança autista, necessariamente, ela enfrenta seletividade alimentar? A seletividade é a grande marca desse público atípico? Não. Nem toda criança dentro do espectro autista tem seletividade alimentar. E a seletividade alimentar, ela pode acompanhar uma criança de desenvolvimento típico. E nesses casos, é importante que a escola não adapte o cardápio. Olha que interessante. Porque ela precisa ser exposta àquele cardápio diferente, à socialização, porque esse momento vai ser importante para ela desenvolver os seus hábitos. Na criança atípica, dentro do espectro, é ao contrário. Ela vai se desorganizar, porque aquilo não está seguro para ela. Perfeito. Acho que é um ótimo ponto mesmo. Ela vai se desorganizar e talvez perder o dia dela. Talvez ela nem possa ficar no refeitório, porque é muita informação, tem muito barulho, tem muita luz. Muito estímulo. Muito estímulo. Então, aí vai da importância, como nós falamos no início, da parceria escola e família. Porque o espectro autista, ele é um espectro, né? Estou sendo redundante para dizer que ele não tem uma regra. Nem toda criança TEA é seletiva, nem toda criança TEA tem sensibilidade a estímulos sonoros, por exemplo. Outros têm bastante. Então, nós não podemos encaixar ele numa mesma característica. Agora, há critérios dentro do diagnóstico, né, do Manual de Doenças Mentais, que são elegíveis para todos, como, por exemplo, a questão da socialização, da rigidez. Ele pode apresentar rigidez no comportamento de uma calça azul, mas ele pode não apresentar rigidez para alimentação. Então, nós não podemos categorizar todas as crianças, adolescentes e adultos no espectro autista de uma mesma forma. Então, a família vai ter que se comunicar muito com a escola, vai precisar de uma comunicação constante, porque o que é importante a gente ressaltar que a criança TEA, antes de ser autista, ela é uma criança. E ela está em desenvolvimento. E ela tem, sim, uma janela de oportunidade, que é a primeira infância, onde existe uma plasticidade cerebral muito intensa, que significa oportunidade de melhora, oportunidade de aprender. Então, a escola é, sim, um grande parceiro de desenvolver essa criança também dentro do espectro que ela está. Esse lugar da individualidade, né? Acho que da gente compreender o ser humano como único, né? Independentemente de qualquer coisa, assim. É importante a gente sempre perceber que cada pessoa vai ter necessidades específicas, né? Características específicas. E isso é fundamental que a gente possa reconhecer dentro desses espaços e poder manejar isso de uma maneira cuidadosa e efetiva também, para que esse desenvolvimento aconteça, né? Sim. Muito bem. Professora Priscila, você comentou que nem toda criança autista tem problemas com seletividade alimentar.
ela pode ter, por exemplo, usar uma calça azul, como você bem mencionou. Porém, a alimentação, como ela funciona em relação à sua influência sobre esses transtornos? O TEA, o TDAH, qual é o poder da alimentação nesses casos? Muito bom. A alimentação que a gente come se transforma em nutrientes, né? Quando eles são absorvidos pelo organismo. Então, nós comemos arroz, feijão, bife, salada e absorvemos ferro, carboidratos, zinco e por aí vai. Alguns nutrientes já foram identificados como importantes no desenvolvimento da criança, como ferro, por exemplo. A maior fonte de ferro que a gente tem nos alimentos é o das carnes. Para vocês terem uma ideia, em crianças com anemia ferropriva, ou seja, anemia por falta de ferro, elas têm um desenvolvimento cognitivo menor. Então, elas têm mais aquela preguiça mental, mais sono e cognitivamente elas podem ter algum prejuízo, sim. Então, a desnutrição em si, né? O Brasil, ele vem de um cenário há décadas passadas de desnutrição. Então, a atenção para os nutrientes era muito mais objetiva em termos até de calorias, tá? Então, agora nós vivemos um outro cenário, inclusive com o aumento da obesidade. Mas isso não deixa esses nutrientes, como eu falei, por exemplo, o ferro, nós temos o zinco também muito importante em relação a isso, ao desenvolvimento cerebral, as gorduras, como exemplo da família ômega 3, importantes também para o desenvolvimento cerebral, mas o que é importante a gente destacar é que não existe nenhum nutriente, nenhum alimento que evita algum transtorno do desenvolvimento, como, por exemplo, o autismo e nenhum outro. E também não tem nenhum nutriente que cure, embora isso não seja doença, ou que elimine essa possibilidade. Isso é um desserviço, né? Quando nós vemos veículos informando informações, né? Informando informações é redundante, mas é importante a gente destacar que não há nenhum alimento, nenhum nutriente que cause ou provoque autismo e nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é excelente, porque é isso, né? Às vezes as informações aparecem nas redes e as pessoas acabam acreditando em coisas que não têm nenhum fundamento. Realmente aí... Iludem, né? E causam até efeitos deletérios para as pessoas, né? Existem dietas propagadas como a cura do autismo. Isso é muito sério e isso não existe. Ótimo, acho que é excelente. Eu queria acrescentar, acho que um ponto, até já que a gente está falando disso, a questão do aleitamento materno. Qual é a importância, então, desse fator do aleitamento materno para esse desenvolvimento? Já que se a gente olhar na legislação, né, e nas políticas públicas, tem um destaque da importância disso para o desenvolvimento aí dessas crianças. O Brasil, inclusive, ele é muito destacado com as políticas públicas de proteção ao aleitamento materno. Ele é, inclusive, um exemplo de normas regulatórias que protegem até a publicidade de alimentos infantis para não concorrer com o leite materno. O leite materno, ele é o alimento completo. Vocês percebem que até os 6 meses a criança só sobrevive com ele? Não é fantástico, não é? Fica 6 meses, ela dobra de tamanho e de peso com o leite materno. Olha que perfeito. E existem, né, estudos que associam o maior tempo de aleitamento materno com maior coeficiente de inteligência. Uau. É como é a importância, né, do desenvolvimento. Muito, e outras, a prevenção de obesidade infantil, isso já está mais do que comprovado, do desenvolvimento neurofacial da criança, motor, respiração, o vínculo da criança com a mãe é fortalecido também na vigência do aleitamento materno. Muito bem. A gente está chegando ao final, mas antes eu queria que você trouxesse, professora, uma reflexão sobre alimentação, pensando no que você tem vivido nos consultórios, no Instituto de Pesquisa. Que recado que você tem para deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Vale a pena todas as camadas da sociedade investirem numa criança. Porque se cada um olhar para uma criança e investir tempo e educação nela, nós teremos um país transformado. Sem dúvida.
Ó, foi muito bom te ouvir, Priscila. Acho que aprendemos muito aqui, né, Davi? Demais. Com esses conhecimentos. Acredito que quem está nos ouvindo e nos assistindo também. E acho que é fundamental a gente poder, e te agradeço por nos dar a oportunidade da gente poder dialogar com uma outra área, que não é a área jurídica, e a gente poder fazer essas relações. Tu estavas falando e eu estava aqui conectando com o direito da criança e adolescente a todo momento, né? Em várias dimensões, né? Os direitos fundamentais também. Então, como é importante quando a gente está falando sobre temas, às vezes que a gente diz, está falando sobre alimentação, o quanto isso impacta no direito também. Né, o quanto isso impacta nos nossos estudos, no aperfeiçoamento dessas políticas públicas, no aperfeiçoamento da legislação, da aplicação desse direito no dia a dia. Então, Priscila, obrigada por compartilhar com a gente essa tua experiência, né, todo esse teu caminho aí nessa área da nutrição de crianças, né, e da infância aí. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Para você que se interessou, gostou do nosso projeto de extensão, do nosso podcast, nos siga para acompanhar mais no @Comunica Direito Privado. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.